Olá, 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 olá! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tô aqui ao vivo, vamos fazer uma live maravilhosa e vamos esperar todo mundo entrar. Oi, Vivi, oi, Justina, oi, Andréia, boa noite, boa noite. Queridas, vou falando oi para vocês. Enquanto eu vou falando oi, saudando todo mundo, você que já participou das lives, que já conhece o conteúdo top que eu compartilho aqui com vocês, bora mandar coraçãozinho para eu saber que vocês estão me vendo, entendendo e 10 aviõezinhos, gente, manda aviãozinho para as amigas. Oi, Dayana, oi, Val. Bruna, bora mandar aviãozinho, gente, e convidar todo mundo para vir. A gente sabe que o que eu falo aqui edifica, ajuda, salva a alma das mães, dos pais. Oi, Lu! Oi, Érica, que tá na esteira fazendo exercício! Uhul! Ela falou que ela me vê fazendo exercício. Gente, quer coisa melhor? Tá certíssima! Bah, querida, minha amada amiga, boa noite, Gabizoca. Gente, olha, não quero fazer, né, criar expectativa além do que eu possa suprir. Não vou defraudar ninguém aqui. Mas a live de hoje, gente, é o que eu mais falo na clínica, é um resumão aqui do programa de orientação parental que eu faço. Eu não sei quantificar assim, número de famílias, número de atendimentos, mas mais de 10 mil pessoas já foram beneficiadas, né? De 10 mil atendimentos, vamos dizer, ao longo aí dos processos, dos anos. E isso é uma coisa libertadora. Quem já fez programa de orientação parental comigo, quem já fez atendimento sabe que isso é libertador. Então, bora mandar aviãozinho, chamar todo mundo e eu vou falar um oi aqui para Elia, para Kika, quem mais entrou aqui? Rafa, Thalita querida, Louise, Sheila, Jonatas, Jônica, ó. Boa noite! Bora então acompanhar comigo essa live poderosa que eu tenho certeza que vai falar bastante no seu coração. Mari, Rafaela, todo mundo já mandou seus aviõezinhos? Já chamou as amigas para estarem aqui? Eu sei, né? Eu tenho 2 filhos. Eu faço atendimento com muitas famílias, eu sei exatamente a dificuldade de educar os nossos filhos. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua que exige de nós equilíbrio emocional, exige de nós tempo, exige de nós esforço físico e mental. Então, nós estamos comprometidas nessa tarefa até o último fio de cabelo, né, Vivi? Estamos todo mundo mergulhado nessa tarefa. E para nós alcançarmos esses objetivos, para nós conseguirmos fazer bem a nossa função, aquilo que Deus nos desempenhou, a gente precisa ter um processo claro, né? A gente precisa saber quem são os nossos filhos, quem nós somos, quem é nossa família, onde nós estamos, onde nós queremos chegar, e é isso que vai trazer ótimos resultados para nós. No dia a dia, as crianças viram do avesso, rejeitam muitas vezes as nossas orientações, resistem às nossas orientações, se rebelam contra as nossas orientações e aí a gente fica naquele impasse, né, do que fazer, como fazer. A gente põe um monte de combinado e eu li todos os combinados que vocês responderam para mim no Stories. Então a gente tira o celular, a gente não deixa
comer besteira, a gente vai fazendo muitas regras e muitos combinados com os nossos filhos, porque o nosso maior interesse é que os nossos filhos sejam plenos, felizes, realizados, satisfeitos, que eles sejam tementes a Deus, que eles tenham um verdadeiro relacionamento com Deus, né? Para entender aqui, enquanto a gente está no nosso comecinho, responde aqui para mim, qual é o seu desejo? Quando você viu lá o seu filho nascer, sua filha nascer, pegou no colo, agora que está crescendo, nessa tarefa árdua sua de educar os seus filhos, qual é de fato o seu objetivo? Escreve aqui para eu saber qual é o objetivo seu, o que você espera com isso. Quando você desempenha essa função todo dia, o que você realmente deseja para os seus filhos? Quais são os seus reais objetivos? Posso saber aqui? Escreve aqui para mim, para eu entender quais são os seus verdadeiros objetivos. Qual é o seu sonho? O que você espera a longo prazo com os seus filhos? O que você deseja ver e colher nessa tarefa de semeadura e nesse processo? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que é um processo, é um fluxo. Então, quando eu coloquei lá o tema regras, limites e a vara, a gente pensa num fluxo de ação muitas vezes que nós vamos desempenhar e que nós desejemos e que a gente deseja alcançar com os nossos filhos, né? A vovó Izzy disse que são objetivos que vão mudando, exatamente. Para os pequenos a gente quer algo do 0 aos 2, depois quando eles fazem 2 anos a gente reformula esses objetivos, depois com 6 a gente reformula, na adolescência, na vida adulta, casados, quando vão casar, não é mesmo? A gente quer que eles entendam e absorvam os valores da nossa família, a gente quer que eles se realizem como pessoas, como profissionais, no casamento. E se a gente fizer de qualquer jeito isso, de qualquer maneira, sem pensar nessa pergunta aqui que eu fiz para você agora? Se a gente não pensar o que a gente quer, o que a gente espera, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, diz aí as frases de coach, não é mesmo? Quem tá me entendendo aí, manda coraçãozinho e vai mandando aviãozinho para chamar o pessoal. Então é um fluxo, é um método que a gente usa e a gente precisa pegar ferramentas, a gente precisa respeitar um método que vai levar de nós de fato a esse objetivo que nós queremos. Como diz a Vivi, que eles sejam íntegros, independentes, perseverantes, felizes, tementes a Deus, que eles sejam homens e mulheres de caráter, bons maridos, boas esposas, companheiras, fiéis, capacitados e dedicados nessas tarefas que Deus colocou na vida deles, né? E por que nos desperta tanto interesse quando nós falamos sobre regras, limites e educação de filhos? Porque, na verdade, no fundo, é uma área de muita segurança nossa como pais, né? Vou beber minha aguinha aqui e hidratando a minha voz. A gente vai ficando com medos, a gente vai ficando com dúvidas, a gente vai criando algumas inseguranças nesse processo. E essas inseguranças, elas se criam porque, na verdade, a gente vê diariamente a reação desses filhos. A gente espera que tudo seja pleno, fácil, que seja uma estrada assim sem pedra, né? Esse é o nosso desejo. A gente não quer ter dificuldade nenhuma nesse processo. E a verdade é que a gente enfrenta muita pedra. A gente enfrenta a reação negativa dos nossos filhos quando eles fazem cara de bravos, quando eles rejeitam, quando eles brigam conosco, quando eles desprezam aquilo que a gente fala. Quando a gente oferece resistência, a gente para, senta, né? Deita a cabeça no travesseiro e a gente fala: meu Deus, tô fazendo certo? Eu devia ter feito isso.
Eu devia ter feito desse jeito. Será que eu fiz corretamente? Será que eu exagerei, que eu não exagerei? Daí a gente para pensar até em pessoas do nosso lado, pais e mães que convivem com a gente fala, nossa, às vezes eu queria ser igual a fulana, né? A gente se compara. Fulana não faz nada disso, fulana faz diferente, né? Fulana não fez daquele jeito. E a gente começa a comparar tanto nós no nosso papel de mães, como a gente começa a comparar as crianças. Às vezes a gente compara irmãos, a gente compara os nossos filhos com os filhos dos outros. Você está ouvindo meus filhos gritar aqui, né? Estão tudo lá embaixo pegando fogo hoje. E daí a gente começa a comparar. Uns são mais frágeis, outros são mais resistentes. Se os seus filhos são coléricos, se eles são mais sanguíneos, eles vão pra cima de você, eles fingem que não te ouvem, que não estão te ouvindo, eles dão risada, eles fazem, né, qualquer coisa. Se é melancólico, fleumático, eles choram, eles se derrubam, eles ficam extremamente sentidos e aí vem aquela culpa na gente, né? Se eles são mais resistentes, a gente fica com raiva, daí a gente exagera na medida. Se eles são muito chorões, a gente tem culpa e acha que exagerou. E a gente pergunta tudo isso. Então é um processo longo, cheio de angústias, e o nosso maior desejo é não errar. A gente quer fazer tudo certo. A gente quer ver nascer, né, neles tudo que nós desejamos da noite para o dia. A gente, na verdade, lembra daquela criança que nasceu, que nós pegamos no braço, a gente lembra da primeira vez que eles mamaram no nosso peito, a gente lembra daquele chorinho na maternidade, a gente lembra daquela imagem pueril, doce, tranquila, e a gente quer ver eles grande, a gente lembra das responsabilidades que estão por trás disso, a gente sonho para eles, a gente projeta até os nossos sonhos neles, a gente sonha para eles o que a gente nem sonhou pra gente, a gente quer tanta coisa, não é mesmo? A gente quer que eles falem o inglês que a gente não fala, a gente quer que eles toquem um instrumento musical que a gente não toca, a gente idealiza, a gente deseja, aquela imagem daquele bebê saindo do nosso útero não sai da nossa mente. O primeiro choro, a primeira angústia, a gente tem imagem deles frágeis, indefesos, vulneráveis, e a gente quer proteger tanto, a gente quer que eles se tornem tão capazes para esse mundo que às vezes nós nem somos capazes de lidar. Mas o nosso dia a dia, quando a gente dá aquela bronca, quando a gente puxa a orelha, quando a gente briga, quando a gente cede, quando a gente é muito permissiva, no fundo, a gente quer ver aquele bebezinho, aquela bebezinha se tornar um grande homem e uma grande mulher. Ah, se eles pudessem entender só e tudo isso ao mesmo tempo. Se eles entendessem só isso, se eles abraçassem as nossas causas, se eles estivessem engajados por esse mesmo propósito, não é mesmo? É isso. É isso que nós esperamos, esse engajamento deles com os nossos propósitos. Tem hora que nós vamos exagerar, a gente vai idealizar demais, projetar demais. E cuidado, porque talvez se a gente sonhar sonhos tão altos que eles não sonharem, nós vamos perder o coração dos nossos filhos. Enfim, todos esses sonhos de que eles sejam tementes a Deus, plenos e realizados, a gente quer para o futuro deles. E quando a gente olha, a gente fala, ufa! A gente quer olhar para trás, lá na frente, quando a gente tiver vovó, né, vovó Izzy? A gente quer olhar e falar, deu certo. Errei aqui, errei acolá, mas ufa, deu certo. Nosso desejo é educá-los. E para educar, nós precisamos ensinar. A criança, ela nasce, ela age de forma visceral, né? Dentro da psicanálise vai usar o termo primitivo, visceral. Na neurociência vai falar que é o cérebro primitivo que está em ação. A gente quer tirar, na verdade, eles desse estágio visceral, primitivo, imaturo, anomo, sem regras, e levar para um estágio maduro, autônomo. Não vem nada pronto quando sai da nossa barriga, mas
Deus não mandou a gente sem matéria nenhuma também. Mandou com temperamento, mandou com corpo físico, mandou com uma estrutura intelectual, uma estrutura psíquica, egóica, mandou com as emoções, com esse corpinho aí. Então a gente já não parte do nada. Ufa! A gente já vem com um bom material prontinho. E essa criança, ela começa a se comportar, e esse comportamento na verdade, as ações vão refletir a moralidade. O que nós queremos é ela como um ser moral. Tudo que vocês escreveram aqui, de sonhos e desejos que vocês têm, eles vão alcançar se eles forem moralmente alguma coisa. Se eles forem persistentes, se eles forem determinados, se eles forem trabalhadores, honestos, íntegros, se eles desejarem, se eles canalizarem a vontade deles para esses mesmos objetivos que vocês colocaram, se eles tiverem volição, intenção, ação, proatividade. Faz sentido isso tudo para você? Faz? Na verdade, a gente quer eles próximo de Deus, a gente quer eles próximos do bem. Na verdade, a gente quer que eles pratiquem boas ações. Queremos filhos longe do pecado, longe do mal e frutificando os frutos do Espírito, como diz em Gálatas 2:5-22. A gente quer ver amor, alegria, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, fé, alegria, né? Fé. A gente quer ver isso. A gente quer olhar e falar, tá dando certo aí, é isso que eles estão alcançando. E tudo isso que a Bíblia fala do quê? De valores e virtudes. Tá falando de uma atitude, de uma prática de vida que demonstra, que mostra coisas internas lá dentro, e esse é o nosso trabalho. Nossa preocupação, então, é que eles desenvolvam, né? Tá com o papel aí anotando? É um aulão, né? Tá entendendo? Quem tá entendendo, bora coraçãozinho aí. Vocês estão comigo? Depois eu quero que vocês printem a tela aí do celular e posta lá no seu story e me marca. Tendo um aulão com a Cassi, tá bom? Combinado? A gente quer, então, que eles desenvolvam, na verdade, um senso de obrigação. Eu devo fazer isso. E eu devo fazer isso porque isso é o correto. É o que eu preciso fazer. É o que Deus espera de mim. É o que os meus pais esperam de mim. Eu preciso desenvolver essas virtudes, esses valores e agir dessa forma. É isso que nós esperamos. Que eles tenham um senso de obrigação. E sentimento de obrigação só aparece na criança se ela entende, se ela desenvolve uma consciência daquilo que está sendo ensinado, imposto, orientado a ela. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão entendendo o fluxo aí do meu raciocínio? Estão comigo? Deixa eu ver os coraçõezinhos aí. Então, eles vão aceitar essa imposição, eles vão acolher essas regras se eles respeitarem você. Então, no começo tem muito amor envolvido, por isso que as regras elas precisam ser envolvidas, revestidas de afetividade. E aí, Cassi, como é que eu faço isso? Eu falo que uma coisa deve ser feita, a minha amiga, minha irmã, meu irmão, minha cunhada, meu cunhado vai lá e fala tudo ao contrário, né? Então, bora lá. Quais são as regras fundamentais, então, que você precisa saber para alcançar tudo isso? Então, nós queremos que esses indivíduos, que os nossos filhos desenvolvam um senso de obrigação para uma tomada de decisões. O que é, então, a moralidade e a moral? A moral é a lógica do nosso comportamento, é a lógica da nossa ação. Quando nós falamos que queremos filhos que tenham princípios, virtudes e valores, nós queremos que quando eles tenham um comportamento, quando eles ajam, eles façam uma varredura interna, moral, e lancem mão
de uma moralidade, de um princípio, de um valor que vai permear, que vai dirigir, que vai orientar a ação deles. Para isso, eles precisam descentrar, eles precisam desenvolver uma tomada de consciência de si, quem eles são. E isso é sair do egocentrismo. Descentrar é tomar consciência de si. Então, primeiramente, as nossas regras precisam envolver essas áreas para que eles saiam do egocentrismo, para que eles vivam em sociedade num senso coletivo e cooperativo. Quais são essas regras? Vamos anotar? Saúde e bem-estar vai desenvolver o senso de obrigação física. Então, saúde, senso de obrigação física. Segunda regra, segurança. Segurança física, segurança psíquica, segurança espiritual, moral e virtual. Então, olha lá, você vai ter que instituir regras que envolvam saúde, segurança física, psíquica, espiritual e virtual. Educação, regras que envolvam educação, estudar, ir para a escola, aprender, porque isso desenvolve um senso de obrigação intelectual, e regras de boa convivência, porque isso desenvolve senso de obrigação coletiva e social, e vida com Deus e desenvolvimento espiritual. Tá comigo? Quer um filho autônomo, maduro e não imaturo? Então você tem que pensar se as suas regras envolvem essas áreas. É segurança física virtual, então é inegociável. Ah, minha criança quer entrar no ele quer ir fora do carrinho, não quer pôr do cadeirão, não quer pôr o cinto de segurança, não quer escovar o dente, não quer ir para a escola, não quer estudar, não respondeu, falou: "Ah, vai se ferrar você também". Não quer ler a Bíblia, não quer orar, tá fora de regras que vão desenvolver nele o senso de obrigação, de dever, de bem, de moral. Tá acompanhando comigo? Então, você tem que pensar nessas regras como regras inegociáveis. E a forma como isso tem que ser apresentada pelo seu filho é a partir de uma linha. Vamos pensar na linha de Deus, que é perfeita. Adão e Eva no paraíso. Vou comparar Adão e Eva aos bebês, ok? Nasceu, tá lá no paraíso, no jardim do Éden. Deus vira e fala assim: olha, não coma da árvore do bem e da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer disso, certamente você vai morrer. Vou falar, Débora, como essas regras vão ser colocadas, eu vou explicar agora. Bora acompanhar aqui comigo. Eles eram anômos. Eles não tinham regras, daí Deus deu essa regra para eles: ó, não comam, certamente quando vocês comerem vocês vão morrer. E deu tarefas para eles, deu funções: vai lá, dá nome nos animais, cuida do jardim, faz isso, faz aquilo, beleza. Adão e Eva fizeram, mas eles se viram tentados, foram lá e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que eles comem dessa árvore, eles descentram, eles tomam conhecimento de si mesmos e eles olham para eles e eles se veem eles falam: meu Deus, eles tomam conhecimento do corpo físico, do peso espiritual, intelectual. Vocês estão entendendo as regras aí? Pode morrer, então imputa neles a obrigação de cuidado físico, né, virtual hoje e tudo mais. Quem tá entendendo comigo, gente? Coraçãozinho para saber que vocês estão entendendo. Eles tomam aquela consciência. A partir dessa consciência, Deus vira e fala: então agora que vocês tomaram consciência de si mesmos, cuidem de si mesmos. Enquanto o bebê não tem consciência de nada, eu cuido de tudo. Eu zelo pela segurança física, eu zelo pela virtual, saúde, eu faço a comida, eu dou a comida, eu limpo, eu faço tudo por esse bebê. Quando ele começa a desenvolver a estrutura física, andar, caminhar, falar,
ele começa a ter uma consciência heterônoma, as regras vêm de fora para dentro. Eu já tenho consciência de mim, mas e agora? O que eu faço com essa consciência? O que eu faço com tudo isso? Bato, soco, xingo, mordo, não como brócolis, não vou pôr o cinto de segurança, não tô nem aí, eu fico no celular a partir de bebezinho porque isso, dá prazer e satisfação para mim? Não. Nossa obrigação é ser a margem do rio, é ser o corrimão. O que Deus faz então? Soltou lá o homem foi tropeçando, ele fala, olha, para pedir perdão dos seus pecados, faz o sacrifício. E aí lá vai toda a história de decadência do homem, manda os 10 mandamentos, vou botar essas regras aqui, vocês têm que seguir, pá. Vocês seguem aqui que vocês vão estar fazendo bem e vocês vão estar conectados com Deus, ok? Heterônoma, vem de fora para dentro. É o que nós fazemos com os nossos filhos pequenos. A gente põe essas regras e a gente diz, anda aqui. Só que a gente se perde. O que a gente faz no dia a dia? A gente põe 1 milhão de regras. A gente fala de tudo, a gente fala da comida, a gente fala da roupa, a gente fala da televisão, a gente fala do sapato, a gente fala da catota do nariz, a gente fala de não bater, a gente fala do cachorro, a gente fala de não dormir com o cabelo molhado. A gente põe 1 milhão de regras para essas crianças e esquece de falar que, na verdade, todas elas dizem respeito a essas áreas. Então, respondendo à pergunta da Débora, como eu faço isso? Eu mostro para a criança. Eu vou dizer, olha filha, comer você vai, porque isso diz respeito à sua saúde. Isso é uma regra inegociável. Eu não negocio regra de saúde. Eu vou na piscina, eu não vou passar protetor solar. Vai passar protetor solar. Não vou, vai, não vou, vai, não vai. E fica aquele caos, aquela briga que a gente passa o dia discutindo entre o que vai ou não a criança fazer por causa do comportamento dela. A gente entra infantilizada no mesmo movimento. A gente opera as nossas ordens, a nossa forma de educar nesse mesmo patamar da criança infantil, raso e racional. E a gente precisa levar eles ao senso de obrigação. A gente precisa levar eles à tomada de consciência de si. A gente precisa falar, comida aí é inegociável. Andar de cinto de segurança é inegociável, porque você corre um risco físico. Ficar no celular até os 2 anos, antes dos 2 anos, não pode. Mas foi a vovó que deu. Mas a vovó não sabe que isso está infringindo a sua segurança intelectual, a sua segurança física. Por isso que criança até 2 anos não usa celular. Começou a usar telas a partir dos 2 anos lá, que o povo já dá, televisão e tudo mais, você vai dizer, não entra no YouTube, porque a sua segurança é virtual e intelectual. Então, a minha menina tem 5 anos, ela não usa o YouTube, ela começou agora, que vai fazer 6 em junho, e ela sabe. Por que ela não pode usar? Porque infringe a segurança dela, intelectual, e virtual. Nós não negociamos regras de segurança. Nós não negociamos regras de boa convivência. Pode bater? Não é porque ele é seu primo, não bate nele porque ele é seu primo. E o vizinho, eu posso? E um amigo da escola que é chato, eu posso? Não, você não pode bater porque nós não batemos nas pessoas. Porque nós não desrespeitamos. Quem tá me entendendo, gente? Quero ver quem tá me entendendo. Bora botar umas perguntinhas aqui que eu já vou respondendo, tá bom? Então, nós vamos levar eles a essa consciência de si mesmos, ou seja, do físico, do virtual, do intelectual. Pode não fazer lição? Não, porque a sua educação, que é o seu intelecto, é inegociável. Agora, eu posso negociar. Você pode fazer lição às 2 ou às 3, qual você vai querer? Posso levar o celular para o banheiro, adolescente?
Eu aqui em casa falo não, porque envolve a sua segurança virtual. Adolescente, testosterona, celular, pode ver pornografia, filho. Então eu cuido também da sua integridade sexual. Então melhor você não entrar. Tudo bem? É consciência do seu corpo, da sua vida espiritual também. Eu levo ele à tomada de consciência de si mesmo. Existem 3 níveis dessa moralidade. Nós queremos que os nossos filhos sejam autônomos. Thalita, já tô ensinando tudo errado. É porque a gente negocia o que pode ser negociado, né? A gente não quer negociar o que pode ser negociável. E se a gente falar que o resto é inegociável. Então, não quero comer legume. Comer legume você vai, porque isso é sua saúde, isso é inegociável. Mas você pode escolher, vai ser beterraba ou brócolis? Beterraba ou brócolis? Beterraba, brócolis ou cenoura? Pode escolher qual dos 3 você quer. Isso eu posso negociar. Eu quero pôr essa roupa aqui. Tá frio ou tá calor? Tá frio? Então você pode escolher essas aqui, mas pela saúde tem que ser roupa de frio. Porque está calor, tem que ser roupa de calor. Você vai na piscina, não pode ir de protetor, sem protetor. Então, de protetor você vai, porque tem sol e pode, romper com a sua saúde aí. Então, eu não quero. Beleza, você pode ir para a piscina de protetor ou ficar aqui dentro de casa sem protetor. A escolha é sua. E isso a gente não faz com ironia, nem com sarcasmo, nem com mensagens humilhatórias. E aí, vai querer o quê então? Quer se ferrar? Quer? Quem viu o meu café da manhã hoje já entendeu o recado, né? Já entendeu um pouco do recado disso, né? Eu não uso esse tipo de palavreado. Eu não uso esse recurso de linguagem, ironia e sarcasmo. Eu uso que recurso de comunicação? Eu uso o recurso do encorajamento. Então, eu quero filhos autônomos, que tenham consciência de si mesmos e nessas áreas de segurança, saúde, social, que é regra de boa convivência, virtual, intelectual e vida com Deus espiritual, né? Eu ensino meu filho a bater, mas ele é sempre agredido. Então, ele não está protegendo a sua saúde física. Você precisa dizer, quando você nasceu, você ganhou um corpo e é sua responsabilidade cuidar desse corpo. Por isso, ninguém pode te tocar, nem para bater, nem para se aproveitar. Esse corpo é seu, é sua responsabilidade. Quer ver? Eu vou fazer de conta que eu vou te bater. O que você faz agora? Segura a minha mão, põe a mão, empurra. Você não pode permitir que te firam, que te batam, que adulterem sua integridade física. Tá me acompanhando? Eles vão ter consciência disso. Eles amadureçam isso e vão se tornando autônomos. Então, já anotou quais são as regras aí inegociáveis? Bora entender como fazer isso, então. Eu preciso estabelecer uma comunicação pelo encorajamento de forma cooperativa e por reciprocidade. Gente, eles precisam entender que eles moram numa casa onde todos se amam e todos se cooperam, né? Quem conhece a mãozinha, o que a gente faz numa família? Ama, cuida, protege, se respeita e dá carinho. Saiu da mãozinha? Tá fora na nossa família. Nós não fazemos isso, nós nos amamos, nós nos respeitamos. E daí eu preciso entender que eu preciso ter uma educação moral e espiritual no lar. Os pais podem corrigir? Devem corrigir, mas o que é correção? É ensino e eu vou chegar lá nos castigos e sanções. Calma aí que nós vamos chegar lá. Então eu preciso entender que o meu trabalho é levar os meus filhos para uma consciência deles.
física, de segurança, moral, intelectual, espiritual. Eles precisam ter compromisso com a vida deles, que pertence a eles e não a mim. O meu papel é ensiná-los como? Encorajando e cooperando. Eu tenho duas formas de fazer com que eles cheguem a esse lugar. Por cooperação, nós fazemos juntos, nós estamos juntos. Eu vou te ensinar como que faz, e daí nosso maior exemplo é quem? Jesus. Jesus chegou lá para as prostitutas e saiu dando chicotada em todo mundo. Jesus chegou para Pedro, né? Na Bíblia, na verdade, acho que nem fala Pedro aqui, eu vou fazer um erro aqui teológico, não sei, mas eu fui ler lá nos versículos, diz que um dos que estavam com Jesus, Malcom, foi lá e pá, cortou a orelha dele, né? Jesus virou e falou, vem aqui que agora eu vou cortar a sua orelha, você vai ver como é que é. Vem aqui, agora eu vou cortar a sua orelha. Jesus chegou, gente, para Zaqueu e falou, quê? Você anda cobrando dobrado? Se ferra também. Agora eu quero, você vê, eu vou chamar todo mundo aqui para te linchar e para dar uma batida geral na sua casa e roubar a tua casa para você ver o que é bom. Foi assim que Jesus fez, gente? Pensa bem. Jesus saiu gritando com todo mundo, sentando sarrafo em todo mundo, humilhando todo mundo, falando, você merece. Foi isso que Jesus falou, vocês merecem. É isso que vocês merecem, tudo isso. Foi isso? Ele fazia isso para quem era arrogante, para quem usava da vanglória como um recurso de ensino. Para os pecadores, para os que precisavam de ensino, ele usou o amor. Ele falou, olha, nós estamos aqui, faça desse jeito. Coopere e faça assim, haja desse jeito. Aquele que roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem enganava não engana mais. Vai lá, restitui. Jesus virou para Zaqueu e falou, rebobina, Zaqueu. Rebobina e restitui. Eu fico pensando em tudo que Jesus conversou com ele naquela casa. Mas se ele saiu com o desejo de restituir, ele de fato, acho que ele não apanhou e não tomou um soco na cara. Mas ele saiu com um desejo, encorajado a restituir. A prostituta saiu encorajada a amar a si mesma, a não mendigar o amor dos outros. Os homens insolentes, quantos foram transformados por um desejo individual pela tomada de consciência de si mesmos? Quando Jesus ascende, ele fala, eu não vou deixar vocês só não, eu vou deixar o Espírito Santo. Porque ele vai dar a vocês o que mesmo? Chineladas, mensagens humilhantes. Não. Ele vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai cooperar com vocês. Aliás, ele vai morar dentro de vocês, junto com vocês, coladinho a vocês. Quem está entendendo o que eu estou falando, manda coraçãozinho aqui. Vocês estão entendendo? Por isso que a moral do Velho Testamento é heterônoma, vem de fora para dentro. E no Novo Testamento ela é autônoma, ela parte de uma consciência de nós mesmos para esse senso de obrigação e fazermos o que é certo. Bora lá então. Eu vou ter dois tipos de relação, né? Como que eu vou explicar essas regras? Desse jeito que eu acabei de falar para vocês, Débora. Você vai dizer para o seu filho, ó, regra de segurança, regra de educação, regra de boa convivência, regra de segurança virtual, regra de desenvolvimento espiritual e vida com Deus, regra de saúde, eu não negocio. Agora, dentro disso eu posso negociar algumas coisas, é saúde. Tomar vacina você vai, mas você quer tomar as 2 ou as 3, você quer ir hoje ou amanhã, você pode dar liberdade para o seu filho pensar com você e tomar essa consciência de si mesmo e ir no caminho dessa direção, né? A mesma coisa vale para comida. Você vai falar, ó, tem que comer, é importante. Não é só porque tem fome no Brasil e na África, viu, Marina? É porque ele precisa ter consciência de si mesmo. A hora que a fome acabar no mundo, ele não precisa mais comer, né?
Ele vai precisar sempre continuar cuidando do seu corpo. Não é porque outras pessoas não têm que ele precisa ter. Ele não é culpado da miséria e da fome do mundo. Ele precisa comer porque isso é importante para a saúde dele, para o físico dele. Beleza? Bora lá. Então eu vou usar a cooperação e a reciprocidade. Nós fazemos uns pelos outros, nós ajudamos uns aos outros. Os nossos filhos precisam estar engajados na mesma tarefa. Eles precisam entender que na casa existe o nós, nossa família, nosso corpo, nossa intelectualidade que precisa ser desenvolvida, nossa vida com Deus que precisa ser desenvolvida. E eles precisam ser levados a esse lugar. E aí nós pensamos na desobediência e na rebeldia. Eles não querem, mas daí, gente, vamos lá. Eles não querem por quê? Eles não querem porque o brócolis é ruim e tem muita gente na África passando fome. Ou eles não querem porque eles querem ferrar com o corpo deles e eles não querem comer e eles querem, sei lá, ser desnutridos, obesos, diabéticos. Por quê? Então eu preciso entender que tipo de mensagem que eu dei até agora. Que tipo de recurso relacional eu dei até agora? Cooperação ou coerção e coação. Daí eu vou falar sobre esse outro tipo de relacionamento. Eu tenho o relacionamento cooperativo ou de coação e coerção. Coação e coerção. Você tem que fazer porque eu tô mandando. Eu sou sua mãe, enquanto você morar embaixo dessa casa, você vai fazer o que eu tô mandando. Você entendeu? É isso aí. Quem manda nessa casa sou eu. Quando você casar, você faz o que você quiser. Quando você for adulta, você faz o que você quiser. Você vai estudar, porque enquanto você morar nessa casa aqui, eu pago a sua escola. Você vai ter que fazer. Você tá achando o quê? Que a vida é mamata? Que todo mundo faz o que quer? Que a vida é festa? Você tá achando que eu sou brava? Você vai ver o que é chefe. Você vai ver o que é chefe. Coação. Coação, eu tô coagindo. Eu tô sendo coercitiva. Esse tipo de educação gera que tipo de resposta? Ele vai responder assim: não vejo a hora de ir embora dessa casa. Porque daí quando eu for embora, eu vou fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, como eu quiser. E leva essas crianças a um sentimento de não pertencimento. Porque essa casa aí que você está falando é sua. Essa família aí que você está falando é sua. Essa educação aí que você está falando é sua. Não é dele. Então por que ele vai se comprometer aqui com o que não lhe pertence? Se você quer ter filhos obedientes, use a cooperação. Olha, eu estou fazendo por você, pela sua saúde. Olha, desenvolva esse senso de obrigação de si mesmo, de você. Pense em você. Eu vou proibi-lo agora porque eu tenho noções das quais você ainda não tem, mas eu estou fazendo isso, filho, por amor, tudo bem? Você consegue me ajudar? Tamo junto nesse movimento? Você entende? Vou até te mostrar aqui umas notícias. Dependência de internet, dependência de tecnologia, vício em pornografia, acidente de carro, criança que morreu sem o cinto de segurança. Eu mostro lá a criança obesa, diabetes na infância, doenças por causa da má alimentação. É isso que eu mostro para eles. A minha lógica, não o meu poder e a minha vanglória, embora eu tenha e deva ter, porque a autoridade no lar é dada por Deus, como Deus foi sobre Adão e Eva, como Deus ainda é sobre nós, mas porque Ele deseja que nós sejamos felizes, plenos, tenhamos uma vida abundante. Nossa, 15 para as 8 já. E daí o que nós usamos para alcançar esses objetivos? Limites.
nós usamos uma linguagem cooperativa, nós levamos os nossos filhos à consciência de quem eles são e nós ensinamos eles que dentro de uma casa há reciprocidade, que o respeito ele é mútuo, que o senso de obrigação é mútuo, você não grita e eu também não. Você guarda e eu guardo também. Você limpa e eu limpo também. Você perdoa e eu perdoo também. Ah, não. O Pai Nosso não falou isso, gente. O Pai Nosso falou assim: quem errar fica de castigo 1 mês sem videogame. Não perdoai uns aos outros. Não foi isso que falou. Né? Você vai tirar essas coisas, você vai por um senso de obrigação. Esse videogame, meu filho, tá roubando o seu tempo. Tá roubando os seus dons e os seus talentos porque você não desenvolve, tá roubando o seu senso intelectual de educação porque você não estuda, você não faz lição. E eu tô vendo que isso é um caminho ruim. Eu imagino quão gostoso deve ser o videogame. Chocolate é maravilhoso, se eu pudesse eu comia todo dia, mas vai te levar a diabetes, obesidade. O celular no banheiro pode te levar ao vício da pornografia. O excesso de telas e eletrônicos podem fazer isso com você. Olha, eu vou até te mostrar algumas notícias. Ir para a escola você vai. Filho, nós temos uma lei. É o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, você tá louca que eu vou fazer tudo isso, né? Pois numa próxima live eu tenho a cara de pau de convidar alguns pacientes meus para vir aqui testemunhar a respeito disso, se isso dá certo ou não, porque dá. Porque esse é o padrão do amor de Deus para as nossas vidas. Esse é o caminho educativo. E daí vamos então falar sobre castigos e sanções para encerrar a nossa live? Não castigo mais? Não, você vai castigar. Mas até chegar lá, você já ensinou, encorajou, você não espera a coisa dar errado, você avisa antes, você organiza a sua casa primeiro, porque você quer o caderno do seu filho organizado, mas a sua casa é uma bagunça. E daí o exemplo que ele tem, ele vai usar. Você quer tudo organizado nos estudos, mas nem você é organizada na sua vida, né? Então vamos falar das consequências. Quando nós falamos de tudo isso, quando nós ensinamos, quando nós abrimos o nosso coração e falamos como nós estamos também, como nós precisamos dele. Eu sou sanguínea e colérica, então muitas vezes eu vou brava demais e o meu menino ele é mais melancólico e fleumático, então eu ensinei ele a se proteger de mim. Ensinei o meu filho a se proteger de mim. Falei, olha, o meu temperamento é esse, o seu é esse. Quando eu for demais, você manda eu parar. Você fala, já deu, tá bom, eu já entendi. Para eu não ferir o seu coração. E é assim que nós temos nos relacionado, pela cooperação. Ele coopera comigo e eu coopero com ele. E nós nos ajudamos, porque essa família aqui não é minha. É nossa. É nossa. E esse senso de pertencimento e de obrigação é meu e é dele. E da minha menina também, né? E daí, se eu quero filhos autônomos, eu preciso usar como um caminho, não a coerção, a coação moral, mas a cooperação. E eu preciso entender que são recíprocas. E daí os castigos e as regras, eles precisam ser dessa forma. Nós temos castigos, guarda para você anotar aí. Eu tenho castigos que são expiatórios. O que nós queremos quando nós usamos os castigos? E daí aqui vamos falar da vara. O que eu quero da vara? Pergunte para você, que função a vara ocupa na minha casa? Qual é o objetivo da vara? Qual é o objetivo do castigo? Qual é o objetivo de tirar um privilégio? Qual é o objetivo? Qual é o seu objetivo? Responde aqui que eu quero ver.
Qual é o seu objetivo? O que você espera quando você aplica um castigo, quando você retira um privilégio, quando você bate no seu filho? Quero saber. Responde aí rapidão. Qual é o objetivo? Para que você usa a vara? Para que você usa o chinelo, a palmada, o tapa? Para que você usa a retirada do celular? Para que você tira a sobremesa? Tem gente que tira a sobremesa, tem gente que tira o celular, tem gente que tira o videogame. Para que você faz isso? Escreve aí para mim. Obediência. É isso que a gente quer. A gente quer obediência. E a gente quer uma obediência comprometida com o quê? Com o quê? O que você quer que seu filho obedeça? Ele tem que estar comprometido com o quê? Com o quê? Com os ensinos da palavra de Deus e com os valores morais que essa palavra ensina. Quem fala que a Bíblia não fala de ensino moral, não leu a Bíblia. A fé sem obras é morta. É isso que diz em Tiago. É isso que diz em todo o Novo Testamento. Fala de uma fé atitudinal, de uma fé operacional, de uma fé de vida. Eu quero uma obediência comprometida com isso. Eu quero uma obediência comprometida com isso. A vara, a palmada, a retirada de privilégio, um mês de castigo, cantinho de pensar. De fato, isso faz a obediência acontecer? De fato, isso faz acontecer? Não. Quando eu faço isso, eu quero arrancar, expiar, sacrificar, pôr no altar, matar, derramar sangue, Deus botar o fogo. É isso que eu quero. A expiação do pecado. Eu quero a retirada da desobediência. É isso que eu quero. Quando eu faço desse jeito, eu estou ensinando uma moral heterônoma, de fora para dentro. Eu devo fazer isso? Eu devo, mas tem que ser por reciprocidade. O castigo tem que ter relação direta com o pecado, tem que ter relação direta com a ação feita, tem que ter relação direta com a desobediência. Tá me entendendo? Quem tá me entendendo, gente? Quero ver coraçãozinho para saber se vocês estão me entendendo. Eu posso tirar o videogame, mas eu tenho que tirar o videogame se ele de fato está atrapalhando o resto. E daí eu tenho que deixar isso claro pro filho, pra filha. Eu posso tirar o celular se o celular foi a causa, o motivo do negócio. Quando ele bate em alguém, quando ela morde alguém, bate em alguma criança, joga fora o brócoli, eu preciso criar meios para levar nesse caminho. Então, não tá querendo comer? Leva para cozinhar com você. Pertencimento, cooperação, reciprocidade. Aí pede para ele fazer o cardápio com você, para que ele se engaje e se comprometa. Não tá querendo trocar de roupa? Leve ele ao compromisso disso, engaje, pertencimento. Faz ele falar, então escolhe, mas tudo bem, mas o meu objetivo é sua saúde física. Quem tá me entendendo? Então os castigos, eles precisam não ser só para retirada da desobediência, mas eles têm que fazer como Jesus. O que Jesus fazia? Ah, então você vai ficar um mês sem ouvir os meus sermões. Fora da multidão, sai? Ó, tira esses 10 aqui da multidão que estão muito pecaminoso. Sai da multidão, estão proibido de ouvir aqui. É isso que a gente faz. A gente arranca do convívio, a gente isola, a gente humilha, a gente pega e joga, né? Quem já leu aquele texto, Tênis o Frescobol, a gente faz eles se sentirem péssimos, inúteis, incapazes, impotentes. É isso que a gente faz.
A gente deveria ressaltar potência, a gente deveria ressaltar capacidade, condição. A gente devia ter falado: você é tão maravilhoso, você consegue se comprometer com você mesmo, você consegue, riscou a parede, o castigo é limpar. Rasgou o caderno, tem que ir lá comprar um novo com o dinheiro do cofrinho. Os castigos e as sanções, elas precisam ser por reciprocidade. Precisa ser como Jesus falou para Zaqueu: roubou? Vai e devolve. Vai e não o que? Escreve aqui: peques mais. Gente, não é fazer um sermão. Desenvolvimento espiritual e moral não é dar belos discursos, mas é levar a criança a viver situações onde a sua autonomia, o seu senso de obrigação vai ser fatalmente exigido. Eu tenho que levar a criança a viver isso, para ela desenvolver esse senso de obrigação, essa consciência de si mesma, e ela seja exigida na sua autonomia, que é a capacidade de tomar decisões por si mesmos, a partir do seu comprometimento, do seu engajamento com Cristo, com a palavra de Deus e com os valores morais, sim, atitudinais, sim, da palavra e do que eu ensino. Na criança, a ação vem antes da consciência. Por isso que eu levo a minha filha, o meu filho, a desenvolver nessas situações uma consciência que preceda a ação. Não é pelo castigo, só pelo castigo. O castigo, ele tem que ter uma função, e a função deve ser a reparação dos seus erros. Tá comendo muito chocolate? Bora fazer uma coisa saudável então, para você reparar os seus erros? Bora pensar amanhã num cardápio mais equilibrado para reparar os seus erros? A minha menina vira e fala: tá bom, mamãe, amanhã então vou beber só água. Não é bem por aí, mas tá na consciência de si mesma, tá tomando noção de pertencimento. Queridas, bora finalizar? Quem entendeu tudo que eu falei, gente? Quem entendeu tudo que eu falei? Vou rebobinar aqui rapidinho. Antes de fazer esse resuminho, eu quero que você printe a tela. Vamos printar a tela? Printa aqui a tela comigo fazendo um joinha. Ó, 2 minutinhos. E depois você vai postar isso no seu story e vai falar para mim como é que foi esse aprendizado para você. Então, ó, vou fazer um coraçãozinho para você printar a tela comigo bonitinha. Printou? Tira a foto, me marca no seu story para eu saber o que você já aprendeu, ok? Então, bora lá. O desenvolvimento da obediência vem pela consciência de si. Consciência de si em que aspecto, em que áreas, que são as regras. Segurança física, virtual, educação, que é intelectual, boa convivência, que é social, vida com Deus e espiritualidade e saúde física, ok? Então você precisa ensinar os seus filhos a terem uma consciência de si mesmo, pondo regras que são inegociáveis. Saúde, segurança, educação, regra de boa convivência, vida espiritual. Como você vai fazer isso? Falando claramente, ele ensinando isso.
desenvolvendo um relacionamento de cooperação e não de coação e coerção. Eu coopero com você e você coopera comigo. Essa casa, essa família é sua e é minha. Você precisa cumprir essas regras porque é o seu corpo, é a sua vida, é o seu intelecto, é a sua vida social. Isso é importante para você, não é porque eu mando, eu sou sua mãe, porque eu que pago, não é por isso. É pela consciência de si mesmo, porque Deus te fez perfeito e Deus quer você feliz, pleno, realizado, satisfeito, tendo escolhas saudáveis. Então eu vou usar a relação de cooperação, eu vou desenvolver a reciprocidade. Causa e consequência. Você faz, você arca com as consequências. Quebrou, tem que pagar. Quebrou, tem que pedir desculpa. Errou, tem que consertar. Mordeu, vai ter lá que fazer carinho. Estragou a roupa, vai ter que devolver. Faça um serviço para o seu irmão que devolva. Ensine o irmão a perdoar. A aceitar aquilo sem humilhar, sem tirar sarro, sem brigar, sem bater. Desenvolva uma linguagem no lar que seja de cooperação, pertencimento, engajamento e reciprocidade. Entenda que os castigos e as sanções querem restabelecer a ordem no lar, mas é a ordem interna na vida deles. É a consciência de autonomia na vida deles. Diz muito mais do que sobre mim ou sobre você. Ok? Bora tirar fotinho. Tem gente que não tirou? Posta no seu story. Manda aviãozinho e eu quero convidar você a receber esse material. Uhul! Quem quer material por escrito? Quem quer? Quem quer? Vai clicar no link que tá na bio, vai clicar no link, vai pôr o seu melhor e-mail, vai pôr o seu nome, eu vou mandar o material para você na segunda-feira e você vai responder o e-mail que você recebeu. Você vai falar, recebi, Cassi, para eu saber que você recebeu. E a hora que você entrar no seu e-mail, pode estar no seu spam, pode estar na sua lixeira, pode estar nesses outros lugares. Então vai olhar, coloca lá contato@mamãeeducadora.com.br, procura o meu e-mail, pega o material, baixa, cola na sua geladeira, para você não esquecer mais disso. Sabe por quê? Eu não quero que você se arrependa mais tarde. Eu não quero que o seu filho seja aquele que chega no meu consultório e fala, não vejo a hora de ir embora dessa casa. Não vejo a hora de sumir, porque lá na casa da minha mãe, lá na casa do meu pai, só pode isso, só pode aquilo. Eu quero que nesse processo todo, os seus filhos amem você, eles desejem estar com você, assim como nós amamos e desejamos estar com o nosso Pai, com Deus, com Jesus ao nosso lado, porque nós entendemos que Ele desenvolve em nós um senso de obrigação, de consciência de nós mesmos e nós queremos segui-lo e obedecê-lo. Eu quero encontrar os seus filhos adultos e eles falarem, você é a Cássia, eu vou te dar um beijo, porque a minha mãe aprendeu coisas com você que me fazem me sentir pertencente e amado dentro do lar. Aliás, eu nunca queria que meus pais morressem, nunca desejei isso, porque a minha família vivia um ambiente de cooperação, pertencimento e engajamento. Faz seu e-mail, põe lá seu e-mail, você vai receber o seu material. E, gente, me posta no Stories, eu quero saber se vocês estão usando o que estão aprendendo aqui, tá bom? Você que tá vendo diretamente do Facebook, bora pro Instagram, que lá tem Reels bem legal, que eu sei fazer e tem conteúdo todo dia pelo IGTV, Reels, tem o Café com a Cassi, terça e quinta às 8h30 da manhã. Um grande beijo, Dani, todas vocês, Ana, Thalita, Dayana, Nanda, Gabi, todo mundo aqui, não vou conseguir citar o nome de todo mundo, Between, Joelma, Grazi, Natália, Marina, Jônica, Camila,
Cami, um beijo enorme para vocês. Que os seus filhos verdadeiramente sintam uma atmosfera celestial dentro da sua casa. Fiquem com Deus, que o doce Espírito Santo guarde no coração de vocês esses princípios eternos e que vocês sejam levadas à melhor versão de família, ao plano, projeto e vontade perfeito de Deus sobre vocês, porque Ele morreu na cruz para que nunca mais a gente precisasse expiar os nossos pecados, para que a gente tivesse consciência de nós mesmos, para que nós nos sentíssemos pertencentes ao reino dos céus e desfrutássemos com Ele o que é viver em família. Grande beijo, fiquem com Deus, até amanhã. Acompanha lá meu story.